como nós falamos na semana passada, a organização dos livros da Bíblia ele foi feita a partir do estilo literário, e não necessariamente na ordem cronológica. Embora tenha uma ordem cronológica básica aí, que quem lê, na hora que a gente está lendo, a gente consegue ver. Mas a ordem mesmo dos livros foi de acordo com o estilo literário. Então, abra sua Bíblia aí no índice, né, do Novo Testamento, e nós vamos ver aí, aqui nós temos 3 divisões literárias, que são os livros, os evangelhos com o livro de Atos, são narrativas, são livros históricos, eles chamam de históricos, né, o estilo literário de narrativas. Depois a gente vem de Romanos até Judas, são cartas, epístolas, é o estilo literário desses livros. E o final, que é Apocalipse, que o próprio nome já diz, é o estilo apocalíptico, né? É uma literatura apocalíptica, que é o livro, que Apocalipse significa revelação. Mas agora a classificação dos livros. Os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós estamos no Novo Testamento, tá? Nós não estamos no Velho. Aqui não tem lei mais não, agora nós estamos na graça. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Então, irmãos, o Novo Testamento todinho compreende 100 anos. Só que o livro de Atos, ele foi escrito, o relato histórico aqui vai até o ano 62. Então, ele começa com a morte de Jesus no ano 30, né? Jesus ressuscitou, conversa com os discípulos, se despede deles, começa o livro de Atos ali. Então, o livro de Atos compreende um período de 30 anos, o relato histórico de Atos, tá? Mas o Novo Testamento todinho, até João escrever Apocalipse, são 100 anos apenas. Mas tem muito conteúdo para a gente estudar. Aí, depois de Atos, vem as epístolas e o Apocalipse. Então, a classificação são 4. O estilo literário são 3. Estilo literário histórico, epístola e apocalíptico. Agora, a classificação dos livros são 4. Evangelhos, o livro de Atos, que é o histórico, as epístolas, que vão de Romanos a Judas, e Apocalipse. Tá certo? Como nós prometemos a semana passada, nós vamos falar um pouquinho do período entre o Antigo e o Novo Testamento, que é um período que poucos conhecem. E eu vejo assim, de uma importância enorme a gente conhecer esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele faz uma ponte para a gente entender o Novo. Quando terminamos o Antigo Testamento, o que a gente vê? A gente vê o Antigo Testamento, a gente termina com Malaquias, o último profeta, o povo de Israel voltou, o povo de Judá, né, mais especificamente, a tribo de Judá que foi para a Babilônia, como nós vimos. As 10 tribos se dispersaram no mundo, mas a tribo de Judá, ela ficou assim, concentrada na Babilônia, e depois de 70 anos eles voltaram, e ali eles encontraram uma terra desolada. E um grupo pequeno de 50 mil pessoas foram para Jerusalém, e ali eles começaram a vida novamente. E começaram a reconstruir o país a partir do nada. O templo estava destruído, foi reconstruído com Zorobabel. 80 anos depois dessa primeira leva de pessoas que foram à Babilônia, que voltaram para a Babilônia, os judeus, né, que voltaram, Esdras foi para lá para fazer uma reforma religiosa, e 14 anos depois de Esdras foi Neemias. Eles foram contemporâneos de Malaquias, do profeta Malaquias. Então, juntos, eles promoveram uma reforma espiritual na nação. Mas a nação continuava ainda precisando de um avivamento, a nação precisava ainda de um novo fôlego de vida de Deus. Mas encerra aí o Antigo Testamento 400 anos antes da vinda de Jesus. E durante esses 400 anos, o que aconteceu ali? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê um contexto totalmente diferente. A gente vê as regiões geográficas de Judéia, Galiléia, Samaria. A gente ouve falar de Pérea. A gente vê também partidos lá, grupos como os fariseus, saduceus, os herodianos. Então, o que vem a ser isso? Sinédrio, o que vem a ser isso? São linguagens que a gente não via no Antigo Testamento. E, de repente, a gente vê no Novo. Então, isso tudo aconteceu, essas transformações aconteceram durante esse período.
do intervalo aí do Antigo para o Novo Testamento. E então, eu senti assim que a gente deveria falar um pouquinho sobre isso. Então, serão só algumas pinceladas para vocês terem uma noção mínima mesmo, básica, para quando entrar no Novo Testamento e vocês estiverem lendo, vocês vão entender melhor. E como me pediram a geografia, né, nós vamos falar um pouquinho da geografia bem rápido. Nós vamos estudar hoje esses 4 pontos aí, que vocês vão receber o mapa mental domingo que vem, sobre esses 4 pontos aí, tá certo? Então, a cronologia do Novo Testamento. Um intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, que é esse período interbíblico que nós vamos ver agora. Aí nós vamos ver o nascimento de Jesus, muito rapidamente, o ministério dele, a morte e a ressurreição. Aí vem, com o livro de Atos, o nascimento da igreja, a igreja se espalha, né? E a vida da igreja, que é um pouco nós vamos falar um pouquinho das cartas, muito pouco mesmo. Por quê? Porque as cartas, elas vieram para ser a doutrina da igreja, né? Quer dizer, a igreja nasce e ela precisa de direção, ela precisa ser orientada. E aí vieram as cartas. Então, por isso que a gente colocou a vida da igreja. Então, um pouquinho de geografia. Ali, bem aqui assim, está o Mar da Galileia. Aqui embaixo o Mar Morto, e aqui entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, o Rio Jordão passando por aqui. Tá certo? Bem no meio. Quando o povo de Israel entrou na terra, eles dividiram em 12 tribos, que a gente já sabe. Então, as 12 tribos de Israel se espalharam na terra e foram divididas em 12. Com o período do reinado de Davi, de Saul, Davi e Salomão, o Reino Unido, continuou assim. Era um reino só, era um país só, com um governo central. Depois da morte de Salomão, o reino dividiu em 2. 10 tribos ao norte, reino de Israel, e 2 tribos ao sul, reino de Judá. E Judá era a maior tribo, então prevaleceu o nome Judá. Então, eles pegaram, quando eles foram para o cativeiro, deixou de existir a divisão geográfica de 12 tribos. E aí, quando eles voltaram no período persa com o rei Ciro, eles voltaram e a terra era isso aí, não tinha uma divisão geográfica, política geográfica. Só que depois do reinado da Pérsia, veio o grego, com Alexandre Magno, né, Alexandre o Grande. E Alexandre espalhou a cultura grega, espalhou a língua grega, e o mundo foi globalizado. Então, o mundo se juntou, isso a gente vê como Deus preparou o mundo para a vinda do Messias. O mundo inteiro daquela região falava grego. Então, com isso, em 250, ainda sob o governo da Grécia, mas não era mais Alexandre, era um dos seus generais, porque depois que ele morreu, o reino foi dividido em 4, e um dos seus generais que governou aqui na Palestina, né, na Judéia, né, em Israel, Ptolomeu, o seu bibliotecário, pediu a tradução dos livros mais importantes daquela época. E aí eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, lá no Egito, em 250 a.C., que é conhecido como a Septuaginta. Então, a Escritura Sagrada foi distribuída e ela foi espalhada, né, pelas colônias, pelas várias colônias judaicas que estavam espalhadas no mundo. Só que aí, quando foi em 63, o Império Romano, que já estava dominando o mundo, né, derrubou, destruiu a Grécia, né, e dominou o mundo. E em 63, Pompeu, um general romano, entrou em Jerusalém e conquistou a terra de Israel. E Jerusalém passou a ser, e não só Jerusalém, mas a terra de Israel passou a ser província de Roma. E eles fizeram essa divisão geográfica aqui, que a gente conhece como Galileia, Samaria e Judéia. Galileia ao norte, Samaria no meio e Judéia ao sul. Foram, na realidade, 6 partes, foram divididas em 6 partes. Essas outras a gente não tem muito conhecimento, né? Lá na Bíblia aparece pouco. Decápolis são 10 cidades gregas, dentre elas uma chamada Gadara, que a gente vê Jesus expulsando os demônios de um homem, lançando para os porcos. A gente vê ali que não é uma cidade judaica, por quê? Porque os judeus não criavam porcos. O porco era um animal imundo para os judeus. É uma cidade grega, que fazia parte ali de Decápolis, ali, dessa região, são 10 cidades gregas. Pérea, que é uma região que fica ao leste do Jordão, foi por onde Jesus passou para ir conversar com a mulher samaritana. Na realidade, ele não passou. Os judeus, no Novo Testamento, não se davam com os samaritanos, como vocês sabem. Porque os samaritanos, quando as 10 tribos foram dispersas,
O que a Assíria fez? Ela mandou para lá ficar um remanescente de pessoas pobres, vamos dizer assim, os sem terra, sem camisa, sem emprego. Então, os pobres ficaram na terra e o Império Assírio repovoou ali aquela região e as outras regiões pelas quais eles espalharam os domínios, os dominados, eles mandaram para cá outros estrangeiros. Qual era a ideia da Assíria? Tirar o senso de nacionalidade dos povos. Ou seja, todo mundo tinha que ser assírio. Então, ele misturou os povos. Tirou judeus daqui, espalhou pelo mundo e trouxe para cá estrangeiros. Como eles se misturaram, nasceram o povo samaritano. E aí os judeus não concordavam com isso, porque os samaritanos criaram um modo de adoração próprio deles, lá no Monte Gerizim. Alexandre Magno construiu um templo para eles lá, no Monte Gerizim, e depois esse templo foi destruído, mas eles continuaram até hoje, eles adoram no Monte Gerizim, que é aquele monte que a mulher samaritana falou para Jesus. Dizem que é nesse monte que se deve adorar, outros dizem que é Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos criaram o seu sistema de adoração separado dos judeus. Então, os judeus, eles não se dão com os samaritanos até hoje. Quando Jesus foi para Samaria e para falar com a mulher samaritana, os judeus, quando eles queriam ir da Judéia para a Galiléia, eles passavam por Pérea, eles davam a volta. E lá no texto de João 4 diz assim, Jesus foi da Judéia e foi direto para Samaria. Isso já foi um choque para eles, porque isso não podia acontecer. Mas é lógico que a gente sabe que Jesus, ele não está limitado a regras, né? Regras de homens. E nem a essa inimizade, né? Ele veio exatamente para quebrar isso aí. Então, essa é a divisão política e geográfica no Novo Testamento. Então, a Galileia é chamada Galileia dos Gentios. Por quê? Vocês reparem que ela já está lá no norte, e dali vieram muitos povos para lá. Por isso que Jesus desenvolveu o ministério dele, maior parte do ministério foi na Galileia. A Galileia era uma concentração de muitos estrangeiros, de muitos povos. Por isso é chamada a Galileia dos Gentios. E gentio é todo aquele que não é judeu. Tá certo? Para quem não sabe. Então, vamos lá. O intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver nesse período, agora, na primeira parte, são 4 partes. Nessa primeira, nós vamos ver sobre as sinagogas, sacerdotes, partidos políticos e sinédrio. Tá certo? Isso aqui é período interbíblico, antes da gente entrar no nascimento de Jesus. Vejam só, as sinagogas, irmãos, durante o período de interbíblico, como eles estavam longe de Jerusalém, Jerusalém era o centro religioso da nação. Ali estava o templo e ali era que se faziam os sacrifícios. Então, não estando em Jerusalém, não tem sacrifício. Eles estavam espalhados no mundo e um grupo concentrado na Babilônia. O que eles faziam? Eles se voltaram para a palavra. Não dava mais para levar a sua oferta ao templo e fazer o seu sacrifício. Então, onde eles estavam, eles se voltaram para a palavra. Ali, principalmente os profetas, e especialmente Jeremias, eles caíram em si e viram que todas as profecias, todas as palavras que Deus havia dado para eles, quando eles estavam na terra e eles não deram ouvidos, elas se cumpriram. Então, quando eles se voltaram para a palavra, eles começaram a acreditar mesmo na palavra dos profetas e nas escrituras sagradas. Então, a Bíblia foi estudada intensamente. E como ela era estudada? Nas casas. Primeiro começou nas casas, que são as nossas células. Ali eles estudavam intensamente. Não tinha igreja. E até mesmo no templo, irmãos, só abrindo aqui um parêntese, no templo, o templo era o modelo do tabernáculo. Se vocês lembrarem, existia o lugar santo. Primeiro vinha o pátio, onde ficava o povo. Depois vinha o lugar santo, onde os sacerdotes, diariamente, tinha a escala de sacerdotes. Eles diariamente faziam serviços ali, que era manter a lâmpada acesa e manter o altar do incenso aceso. E eles faziam a troca dos pães todos os sábados. Então, mantinham o lugar santo, era a manutenção ali do lugar santo. E faziam os sacrifícios lá fora. Depois do lugar santo, vinha o véu e o santo dos santos. No santo dos santos estava a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. E o maná, né? E ali Deus aparecia uma vez ao ano com o sumo sacerdote, no dia do perdão, que é o Yom Kippur, que eles comemoram até hoje. Então, ali, ninguém entrava a não ser o sumo sacerdote. E no lugar santo, os sacerdotes. Então, todos,
quando a gente vê no Novo Testamento falando assim, e eles estavam no templo, Jesus foi ao templo, isso é no pátio. Jesus nunca entrou no lugar santo e nem no santo dos santos dessa terra, vamos dizer assim, desse lugar por homens, né? Na realidade, Jesus entrou no santo dos santos no céu. E foi lá que ele abriu o lugar, o espaço, o caminho para nós. Mas quando ele morreu, o véu do santuário se rasgou. E aí todos nós temos acesso agora diretamente a Deus por intermédio de Jesus. Mas aí começaram as sinagogas. E as sinagogas eram nas casas. Depois eles foram construindo espaços. Essa foto aí é da sinagoga em Cafarnaum, que era uma sinagoga que Jesus frequentava. Que muitos acontecimentos ali na sinagoga, naquela região, era ali. Que Jesus morou em Cafarnaum. Ele mudou, quando ele foi expulso de Nazaré, ele foi para lá, e aqui em Cafarnaum morava Pedro também. E nós tivemos o privilégio de conhecer essa sinagoga. Então, as sinagogas começaram nas casas e depois iam para lá. E eles ali discutiam até assuntos da comunidade. Era um espaço para eles se reunirem, e não só para estudar a palavra. Eu destaquei aqui a palavra, mas era um lugar para que eles também conversassem a respeito da vida da comunidade, decisões que eles precisavam tomar. Agora, sobre o sacerdócio. O que nós vamos ver aqui sobre o sacerdócio? No período interbíblico, vocês sabem que desde sempre Deus estabeleceu, Deus instituiu o sacerdócio para quê? Para que eles fizessem o trabalho do templo. Então, qual era o papel do sacerdote? Ir lá e oferecer sacrifícios em favor do povo e fazer aquela manutenção do templo. Então, ele era um líder religioso, era um líder espiritual. Na realidade, o sacerdote ele não ensinava ao povo, ele fazia aquilo ali, ele fazia aquele trabalho do templo. Só que ele também fazia a leitura esporadicamente, ele fazia a leitura das escrituras. Mas quem geralmente fazia eram os escribas. Eram, às vezes, eram os que faziam as cópias da lei. Por quê? Porque os escribas, vocês podem ver com Esdras, por exemplo, quando eles fazem a reforma, eles mandavam os levitas, que eram o resto, toda a tribo. E aqui abro um parênteses para dizer para vocês que os levitas eram uma tribo inteira. Eles eram encarregados de cuidar também da manutenção do templo. Eles cuidavam das reformas. Por exemplo, as mulheres levitas costuraram as cortinas, que emendavam uma coluna na outra lá do tabernáculo. E até do templo. Os levitas, eles cuidavam da limpeza, da manutenção. Eles eram juízes também, levitas. Eles eram os orientadores que orientavam o povo, que ensinavam o povo. Os levitas também eram cantores, tá? Então, quando a gente fala assim, levita se referindo a cantores, na realidade, tinha levita que não era cantor. Por quê? Era da tribo de Levi, tá certo? Então, o sacerdote, ele tinha essa função. A função do sacerdote era religiosa. No período interbíblico, quando eles voltam para a terra, e depois, principalmente no período grego, durante um período pequeno, de 100 anos, de 80 a 100 anos, eles conseguiram, os sacerdotes, uma linha, uma família de sacerdotes, eles conseguiram tirar do domínio da Grécia o domínio sobre a terra de Israel, principalmente ali em Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, Judá, na região de Judá. E essa família, eles, com guerras, com lutas, essa história ficou conhecida como a Revolta dos Macabeus. Vocês podem ver esse livro dos Macabeus na Bíblia Católica, que é um livro apócrifo. Ou também no livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfos. É muito interessante. É uma família de sacerdotes que não aceitaram que profanasse o templo quando eles foram lá para sacrificar porcos dentro do templo. Então, o sumo sacerdote Matatias, foi lá e matou o representante da Grécia, que era da Síria, né, que era o governo local, e matou esse homem, e depois surgiu essa reforma, a revolta dos Macabeus, como é conhecida na história. Durante 100 anos, eles conseguiram, então, dominar essa região. E, com isso, o que aconteceu com os sacerdotes? Ele passou a ter um controle civil além do religioso. Então, o sacerdote, ele teve um governo civil além do religioso. Ele passou a ser o líder político, porque não existia mais rei. A nação era uma província da Grécia. Não era
ela não estava ali no seu espaço sozinha. Embora eles tenham conseguido esse domínio, eles não tiveram, ainda não tinha rei. Então, o sacerdote começou a ter esse governo civil. Isso foi muito ruim para a nação de Israel. Por quê? Com esse governo, o que aconteceu com a vida religiosa do sacerdote, que já não era boa, ela ficou enfraquecida. Então, aquele homem de Deus que tinha que levar o povo a uma vida piedosa, ele perdeu isso. Por quê? Porque ele gostou do poder civil. Então, ele passou a comandar o povo. Então, ele é que dava a direção para o povo, o sumo sacerdote, com os sacerdotes. E aí, o que aconteceu? Os escribas, que eram os que faziam as cópias da lei e conheciam a lei, não gostaram disso. E aí surgiram uma divisão no meio dos líderes religiosos da nação. E aí, com essa divisão, surgiram os partidos políticos, que nós vamos conhecer agora. O primeiro partido político, os fariseus. Eles eram formados principalmente pelos escribas e doutores da lei. Então, imagina, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus e a gente zela por essa palavra. Para nós, o que Deus fala na palavra dele é o que nós concordamos e é assim que nós vamos viver. O que Deus não falou, nós nos calamos, como diz o pastor Alcides. Então, para usar a frase dele, então nós nos calamos, a palavra de Deus é a que comanda. Assim eram os escribas. Nós temos que seguir a risca, só que a lei. Então, os escribas, que eram os que faziam as cópias da lei, muitos deles se tornaram doutores da lei. Quando a gente vê lá no Novo Testamento, que falam dos doutores da lei, pode saber que ele era escriba. Por quê? Porque ele, estudando muito a lei, ele se tornou um doutor, um conhecedor da lei. E eles zelavam tanto pela lei, que eles não aceitavam essa determinação dos sacerdotes de comandar, e muitas coisas que os sacerdotes fizeram, que eles discordaram. Como, por exemplo, nós vamos ver, os sacerdotes, quando entrou Roma, para eles poderem, porque tem muita história paralela aí, eu tenho que cortar. E eu tenho que cortar de tal maneira que vocês consigam entender. Eles permaneceram durante pouco tempo, uns 100 anos, dominando ali, os próprios sacerdotes ali, essa família de sacerdotes. Só que depois, a Grécia, de novo, eles vieram a resistência, né? Então, o que eles fizeram? Para eles não perderem o domínio, eles se aliaram a Roma, que estava crescendo e dominando o mundo. Então, eles se sujeitaram, os sacerdotes se sujeitaram a Roma, e em troca de favores de Roma, aí Roma conseguiu conquistar a Grécia e dominou a Palestina, né? A Judéia. E aí, os sacerdotes, se sujeitando a Roma, começaram a ganhar favores, se tornaram homens ricos, poderosos, lá na Judéia, principalmente em Jerusalém, que é onde eles moravam. Eles moravam em casas grandes, em palácios, eram homens ricos. E a gente vê no tempo de Jesus como é que os sacerdotes viviam. Tudo isso pegando os favores de Roma. Então, eles foram subservientes a Roma, e aceitavam tudo o que vinha de lá. E o que vinha de lá? A cultura grega. A cultura grega dizia o seguinte: a filosofia, o homem ele é divino. E não existe esse negócio de ressurreição dos mortos. Por quê? Porque o homem, ele se torna, depois da morte, ele se torna um ser divino. Então, não existe ressurreição dos mortos. Só que a palavra de Deus diz que existe. Mas aí os saduceus, no caso, os saduceus não, os sacerdotes, eles diziam o quê? Não, se não há ressurreição de mortos, então nós vamos acreditar naquilo que a Grécia, que Roma trazia para eles. Então, nós não vamos acreditar nisso, e aí eles passaram a ter um confronto com os fariseus. Porque os fariseus, existe sim ressurreição dos mortos. Existem os anjos, existem espíritos, demônios. Aí os sacerdotes diziam, não, não existe, porque a Grécia, né, a cultura, eles se deixaram levar pela cultura pagã. Então, houve essa divisão política. Os fariseus acreditavam na ressurreição, eram zelosos da lei. E aí surgiu o partido dos saduceus, que eram principalmente dos sacerdotes. Não eram só sacerdotes, mas principalmente sacerdotes. Quem mandava eram os sacerdotes. O partido dos fariseus tinha milhares de pessoas. Não eram só os doutores da lei. Podiam ser pessoas da cidade, gente influente na cidade, podia fazer parte de um partido político. É só você imaginar aqui, os partidos políticos aqui. Então, os fariseus eram os zelosos da lei, eram os radicais na lei.
Os saduceus eram aqueles que aceitavam a cultura grega, helênica, né? Eles aceitavam tudo que vinha, o paganismo, eles se sujeitavam para ganhar favores, né? Aí a troca da telha, né? Do favor do político, era assim. E quem comandava eram os saduceus, os sacerdotes. Os sacerdotes eram um grupo pequeno, mas eles tinham mais força de poder, de comando, de autoridade. Então, eles mandavam e desmandavam, né? E depois nós temos os herodianos, que quem vem a ser os herodianos? São aqueles que seguiram Herodes. Aí eu vou contar rapidinho, porque eu acho muito legal isso, essa parte da história. Agora, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? A turma aí que já fez o curso comigo, eles vão lembrar disso, dos detalhes. Mas, no Novo Testamento, gente, tem referência a 6 Herodes. O primeiro Herodes, que é Herodes o Grande, o que mandou matar as crianças de Belém, ele foi um homem tão mau, que ele matou vários filhos seus. Ele se casou com a filha do sumo sacerdote, porque ele não era judeu, ele era um idumeu. O idumeu era o edomita, descendente de Esaú. Idumeia é a região, é o nome grego para Edom. Então, ele era um descendente de Esaú. Aí, o que ele fez? Ele obrigou os idumeus a se tornarem judeus. Mandou circuncidar todos os homens e eles se tornaram judeus na marra. E os judeus ficaram com muita raiva disso. Então, houve muito ódio, muita divisão, muita rebelião aí nesse meio. E Herodes, ele se tornou um homem assim... ele não era desejado, vamos dizer assim, pelo contrário, né? Ele era um homem muito mau e matou muitos sacerdotes, matou muita gente. E só de judeus ele matou 50 mil na arrancada. Por quê? Porque ele queria prevalecer a força dele, o poder dele. Só que para conquistar os jovens, o que ele fez? Os adultos, os mais velhos, eles tinham um zelo pela palavra de Deus e tinha guardado tudo aquilo que eles aprenderam desde a infância, nas Sagradas Escrituras. A esperança do Messias, que estava muito forte no coração do povo. Mas e os jovens? E a galerinha jovem, os adolescentes e tal? O que Herodes fez? Ele pegou e levou para Jerusalém os Jogos Olímpicos, os teatros gregos, os banhos termais e criou entretenimento para os jovens. Por quê? Porque quanto mais entretenimento, menos tempo eles vão ter para estudar a palavra de Deus e ter a fé que os pais deles tinham. E aí os jovens começaram a gostar de Herodes, aí formaram o partido dos herodianos. Junto com os idumeus que se tornaram, o povo de Herodes, que se tornou judeu na marra, né? Então, era o partido dos herodianos. E os zelotes eram aqueles radicais, aqueles que pegavam em armas. Começou sendo aqueles que queriam o zelo da lei, mas a base da violência. Então, por isso que a gente vê lá, quando fala assim, que Jesus chamou Simão, o zelote, aí vocês imaginam que transformação aconteceu na vida desse homem, quando ele seguiu Jesus. Então, vamos embora, porque eu mal comecei e o tempo está acabando. E aí, outro é o Sinédrio. Esses grupos políticos, vários homens desses grupos políticos, eles formavam o Tribunal de Justiça de Israel, que era o Sinédrio. E ele era composto por 71 homens. O primeiro era o sumo sacerdote, e também a maioria de fariseus, saduceus e ricos e influentes. Então, por exemplo, o partido político dos fariseus tinha milhares de afiliados ao partido, mas no Sinédrio, no Tribunal de Justiça, somente alguns, porque eram só 70 homens e um que era o líder maior, que era o sumo sacerdote. Agora, gente, eu vou também abrir um parênteses para mostrar para vocês aqui. Fariseus acreditam na palavra, era zelo da lei, e acreditava na ressurreição, nos anjos e tudo mais. Então, Paulo era um fariseu. E os saduceus eram a maioria sacerdote, que aceitavam a cultura grega, né? E eles se desviaram da palavra. Paulo estava diante do Sinédrio, Atos 23. Vocês lembram? Aí eles queriam matar Paulo. Aí olha como Paulo era inteligente. Ele chega diante do Sinédrio e fala: irmãos, eu estou sendo acusado por acreditar na ressurreição dos mortos. Aí na hora que ele fala isso, os saduceus com os fariseus começaram a brigar e Paulo, escapa dali. Por quê? Porque, peraí, ele acredita, ele estava falando da ressurreição de Cristo. Ele estava pregando Jesus ressurreto.
Mas ele usou essa frase: eu estou sendo julgado por acreditar na ressurreição dos mortos. Aí os saduceus caíram na pele dos fariseus e Paulo aproveitou para fugir. Então, é só para vocês verem como é interessante a gente saber essas coisas, para na hora que ler, a gente ter isso aí. Aí, finalmente, fecha o período interbíblico aí. Eu falei muito rápido, muito pouca coisa, mas tem muitas outras coisas que a gente pode aprender. Nesse momento do nascimento de Jesus, vou falar muito rápido também sobre a vida de Jesus. Vejam só, Jesus teve aproximadamente 3 anos e pouco de ministério. Não dá para colocar o ministério, a vida de Jesus, o ministério dele, em ordem cronológica. Não dá. Porque a intenção dos autores dos evangelhos não era colocar em ordem cronológica a vida de Jesus, o ministério dele. Cada um tinha um foco, uma intenção, um propósito nos seus evangelhos. Que isso aí lá para frente a gente vai estudar isso aí. Qual era o tema, o objetivo de cada um dos evangelhos. Mas os historiadores, os teólogos, que colocaram numa ordem, mais ou menos, aí a gente não vai falar hoje sobre isso, porque é muita coisa, mas dá para a gente ter uma noção um pouco sobre a vida de Jesus, né? Mas eu coloquei somente frases pequenas para vocês acompanharem, e na hora que vocês estiverem lendo os evangelhos, vocês vão se situar lá. Nós vamos ver isso aí. Nasceu Jesus, 1º ano, 2º, 3º, morte e ressurreição. O 1º ano, o nascimento de Jesus, a gente sabe muito pouco, né? Porque a gente vê o nascimento dele e depois a infância dele, vamos dizer assim. 12 anos ele foi ao templo, praticamente isso. Só para vocês se situarem na ordem aí cronológica, nós não vamos ler os textos, porque não dá, mas quando Jesus nasceu, só para vocês entenderem, no 8º dia ele foi circuncidado, e depois do período de purificação de Maria, que são 40 dias, quando a mulher dava à luz a um menino, ele foi levado ao templo. Então, foi 40 dias de nascido, ele foi levado ao templo. Foi lá que Simeão falou, que a Ana, né, aquela profetisa também, e ele falou para Maria sobre aquele menino que estava destinado a causar divisão e que uma espada traspassaria o coração daquela mãe. Ali ele já profetizou a morte de Jesus ali na arrancada. Então, depois disso, é que os reis magos que vieram. Porque tem gente que pensa assim, quando ele chega em Herodes, eles falam assim, nós queremos ver o bebê recém-nascido. Por que Herodes mandou matar as crianças até 2 anos? Porque já tinha passado um tempo que Jesus tinha nascido. Ele era uma criança, era novinho, mas já tinha passado um tempo. Então, algumas pessoas pensam que os reis magos chegaram bem na mesma noite, igual os pastores, e não foi. Tanto que você vê no relato de Lucas que Maria já estava numa casa e Jesus nasceu numa manjedoura, né? Então, é só para vocês terem uma ideia. Nascimento de Jesus, 8º dia, circuncisão, 40 dias, apresentação no templo. Aí, depois num período aí de 1 ano, mais ou menos, dentro de 2 anos, abaixo de 2 anos, os magos chegaram. E aí eles foram para o Egito, fugiram para o Egito, depois voltaram, né? E aí, no 1º ano de ministério de Jesus, quando ele começa primeiro com o seu batismo, depois passou 40 dias no deserto, como a gente sabe, foi tentado pelo diabo e aí ele começa o ministério dele. Esse 1º ano a gente chama de inauguração. Por quê? Ele andou pouco, falou pouco, apresentou pouco, ele era pouco conhecido ainda. A fama de Jesus só cresceu mesmo no 2º ano. No final do 1º ano, João Batista foi preso. E aí que Jesus começa a fazer o ministério dele de uma forma mais evidente, que apareceu mais. Então, por quê? Agora, uma coisa interessante sobre o 1º ano. Existiam, gente, naquele tempo, muitos candidatos a Messias, que a gente vê sendo citado lá em Atos. Tinha um tal de Teudas, que apareceu no deserto, e 400 homens o acompanharam. Então, gente, muitos candidatos a Messias apareceram. Então, quando Jesus aparece lá, ele não apareceu muito, foi só uma vez para Jerusalém. No final do 1º ano, qual é a ideia, o pensamento? Eu coloquei só numa linha. Qual é o pensamento que se tinha a respeito de Jesus? Ele é apenas mais um. Porque muitos existiam lá, que se passavam por Messias. Aí chega um filho de um carpinteiro de Nazaré, e o que as pessoas vão pensar dele? Ele é só mais um. Aí entramos para o 2º ano. No 2º ano,
é o ano da popularidade. Aí é naquela hora que você vai lendo e as multidões vão seguindo Jesus. E por todo lado que ele ia, as pessoas levavam os enfermos, levavam as pessoas que precisavam, que tinham alguma carência, endemoniados, para Jesus curar e libertar. E Jesus ia de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando a palavra. E isso é uma coisa que eu acho interessante, irmãos. Os sinais seguiam, mas Jesus dizia assim, eu vim para pregar e ensinar. Eram essas duas palavras que eram destaque no ministério de Jesus. Eu vim para pregar e ensinar. E era o que ele fazia. Então, foi o ano da popularidade. Porém, olha só esse texto de Lucas, só para vocês se situarem aí. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. O ano da popularidade, o segundo ano. Então, foi o ano em que ele fez muitas curas, milagres e sinais maravilhosos. Então, foi marcado este ano por uma frase, e essa frase é uma pergunta. Quem é este? Curiosidade das pessoas. Quem é este homem extraordinário que está aqui no nosso meio? E aí vamos para o terceiro ano, o ano da oposição. Aí é o ano que a liderança religiosa começa a perseguir, a arquitetar um plano para a morte de Jesus. Olha só, as multidões o seguiam e muitos se rendiam a ele. E ele não conseguiu mais se ocultar. Só que a liderança judaica planejou a sua morte. Pensa nos sacerdotes que estavam vivendo daquela forma nababesca. Eles eram homens que eram ricos, que tinham todos os favores de Roma, e eles deveriam amar o povo, cuidar do povo, e ao invés disso, eles colocavam um jugo muito pesado sobre o povo. E surge um homem que faz o que eles deveriam fazer e não faziam. Aí surge um homem que vem e toca nas pessoas, que ama as pessoas, que curam as pessoas, e que se tornou uma ameaça para aquela liderança religiosa, porque o povo começou a segui-lo, e a amá-lo, e a adorá-lo. Então eles falaram, esse homem precisa ser eliminado. Então o terceiro ano foi marcado por olha aí, inveja, ciúmes, ameaça, né? Foi marcado por essa palavra. Ele é pecador. E aí eles foram e crucificaram Jesus. Então veio a morte, a ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus, Jesus inaugura o reino de Deus. Ele falou, o reino de Deus está próximo. Então esse reino de Deus veio para nós. Às 9 horas da manhã, ele foi morto. Esse é o Gólgota, tá? Esse é aquele que ele chama de a caveira, né? Que é o Monte da Caveira. Vocês reparem que parece um rosto assim? Esse também é um lugar que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E esse também é um lugar do túmulo que nós também tivemos o privilégio de conhecer. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Esse versículo está bem na porta da entrada do túmulo lá. Não dá para chegar lá e não se emocionar. Como nós já falamos muito da ressurreição de Jesus a semana passada, nós vamos seguir em frente. Depois que Jesus ressuscitou, ao ressuscitar no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus apareceu para mais algumas pessoas, várias pessoas, discípulos. Paulo relata lá em Corinto que ele apareceu para 500 pessoas. E durante 40 dias. Então, para várias pessoas. Depois ele subiu aos céus. E aí, 50 dias após a Páscoa, que foi o dia que ele morreu, bem na festa de Pentecostes, nasceu a igreja. Então, nós vimos que a igreja nasceu no dia de uma festa, que é a festa de Pentecostes. Então, festa de Pentecostes, Pentecostes é festa, não é símbolo do Espírito Santo. Passou a ser por causa desse dia, que foi o marco da igreja. Então, Pentecostes foi isso. Depois do Pentecostes veio a dispersão. Eu coloquei Pedro e Paulo, só para a gente falar rapidinho sobre isso. Então, vamos lá. Na cronologia dos acontecimentos aí, 2 anos após o Pentecostes, a igreja ela tinha crescido extraordinariamente. Aí você vai lá em Atos e você vê Pedro curando aquele homem lá na porta do templo, que ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí a gente vê Pedro sendo preso, mas a igreja foi crescendo.
3.000 se converteram no dia de Pentecostes, depois 2.000 lá na frente, aí já tinha 5.000 pessoas. E eles viviam ali em comunidade, eles viviam de casa em casa, no partir do pão, iam ao templo. Então, uma comunidade que cresceu assim absurdamente ali, nessa região, e também em Antioquia, que os cristãos foram chamados, né? Foram chamados pela primeira vez de cristãos, os convertidos de Antioquia, né? Mas aí, com 2 anos, a igreja estava muito bem acomodada. E Deus falou assim, vocês vão receber poder para testemunhar. Só que estava tão bom ali, sabe, quando a célula está muito boa e a gente não quer que multiplique, porque está todo mundo gostoso ali, se reunindo, mas Deus falou assim, pregue o evangelho, avancem. E aí o que aconteceu? Não, aqui está bom demais. 2 anos assim, aí veio a perseguição. Com a morte de Estevão, eles se espalharam, aí tiveram que se espalhar mesmo, né? E com a dispersão, 5 anos após a igreja, eles sofrendo perseguição, aí entra Paulo no esquema, né? Paulo vai e se converte. Depois que Paulo se converte, ele passa 3 anos na Arábia e 8 anos em Tarso. E aí a igreja já cresceu muito. E nisso, nós vamos continuar aqui. Pedro foi chamado por Deus para continuar pregando para os judeus. Só que Pedro é que abriu a porta para os gentios. Atos 10, Pedro vai lá em Cornélio, em Jope. Cornélio, um centurião romano, se converte, e aí a igreja celebra, porque agora os gentios também receberam as boas novas do evangelho. É a igreja se espalhando, a igreja expandindo o evangelho. E Paulo foi para os gentios, né? Paulo foi chamado por Deus para ir para os gentios. E aí ele vai para Antioquia, porque depois, lá na igreja de Antioquia, que era uma igreja basicamente de gentios, eles precisavam ser discipulados. Olha aí, o povo vai se convertendo aos montes e não tem quem discipule. Então, Barnabé foi lá na cidade de Tarso, a cidade de Paulo, e trouxe Paulo para Antioquia para ajudar no discipulado da igreja. Passado um tempo, eles se preparam para a sua primeira viagem missionária. Dali eles partem para o mundo para levar o evangelho. E aí, essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai, Paulo, Barnabé e João Marcos, e aí eles passam só aqui na Ásia, só nessa região da Galácia, nos anos 46 a 48. Veja aí que interessante, quantos anos já tinha a igreja? A igreja nasceu no ano 30, e agora já tinham 18 anos, 16 anos, né? Aí Paulo vai com Barnabé nessa primeira viagem missionária. Aí eles voltam e partem para a segunda viagem missionária. Eu estou colocando bem resumido, irmãos, porque realmente não dá. Quando a gente estuda tudo aí nessas viagens, cada cidade desce, o que acontece. Mas hoje não dá. Então, veja, aí a viagem deles se estendeu agora até a Europa. Aqui, ó, Filipos, Tessalônica, Bereia, que está junto de Tessalônica, bem aqui na Grécia. Aí nós vemos Corinto. Então, Paulo abriu essas igrejas aí na sua segunda viagem missionária. E quando Paulo estava aqui em Corinto, aí eu quero abrir uma exceção aqui, abrir um parêntese para falar de um momento que, para mim, eu acho muito interessante, sabe, irmãos? Que é uma lição para nós. Veja só, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele já passa pelas cidades por onde ele foi na primeira viagem missionária, vendo como é que está a igreja, abraçando os irmãos, dando uma assistência ali para eles, e depois ele continua a viagem. Ele passa em Tessalônica apenas 3 semanas. Em 3 semanas ele fundou uma igreja, elegeu presbíteros e se mandou e deixou a igreja para continuar sozinha. Agora vocês imaginam. Uma igreja de gentios. Eles não tinham a escritura, os judeus é que tinham. Os judeus é que tinham esperança de Messias. Os judeus é que sabiam que Jesus provavelmente seria o Messias que eles esperavam. O Filho de Deus encarnado que veio para nos salvar. Para os gentios, isso era a novidade das novidades. Aí Paulo prega, eles se convertem, e aí Paulo vai embora e continua a sua viagem. Passa por Bereia, vai para Atenas e depois para Corinto. Só que aí o que acontece? Quando ele chega aqui em Atenas, ele pega, aliás, lá em Bereia mesmo, ele pede Timóteo e Silas. Aí tem vários companheiros de viagem. Cada viagem dele, ele leva mais companheiros. Aqui ele tinha Timóteo e Silas, não tinha mais João Marcos nem Barnabé, que eles brigaram e se separaram. E aqui depois, quando ele chega em Corinto, ele encontra Priscila e Áquila e leva Priscila e Áquila com eles. Lucas também se une a eles nessa viagem, no meio da viagem.
Aí o que acontece? Ele pede Timóteo e Silas para voltar na igreja de Tessalônica para saber como é que os irmãos estavam. Porque foram só 3 semanas. Como é que uma igreja com 3 semanas de nascida consegue caminhar sozinha? Por que eu falei para vocês que eu queria tocar nesse assunto e isso para mim é uma lição de vida? Porque, irmãos, nós temos tudo. Nós temos a palavra, nós temos a estrutura de uma igreja, nós temos vários cursos na igreja, a gente tem todo o conhecimento, a gente tem toda a base, a gente tem a oração, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, a gente tem uma liderança aqui nessa igreja e, às vezes, a gente não quer fazer a obra de Deus, especialmente as células. A gente fala, eu não dou conta. Quando a gente chama alguém, vem liderar a célula. Não, eu não sei, eu não tenho condição. Pensa nessa igreja que com 3 semanas de existência, ela teve que caminhar sozinha. E essa igreja resistiu à perseguição. Ali, na arrancada, muitos já morreram. Por causa da perseguição. Vocês estão acreditando naquele Nazareno? Vai morrer. Negam, então morre. Então vão morrer. E eles estavam morrendo em pouco tempo. Aí Paulo ficou tão angustiado de saber, puxa, como é que eles estão passando, que ele pede Timóteo para ir lá. Aí Timóteo vai. E quando ele chega em Corinto, Paulo recebe Timóteo, e Timóteo fala assim, eles estão bem, eles estão resistindo. Só que eles estão perguntando, e agora os que estão morrendo? Como é que vai ser na segunda vinda de Jesus? Por isso que Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus na primeira carta aos Tessalonicenses. Foi aí, na segunda viagem dele, que ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. Aí eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse vivido naquela época, será que eu teria resistido? Porque hoje, com muito menos, a gente fica balançado, com muito menos a gente está chorando, a gente está reclamando, e a gente tem tudo para virar esse lugar aqui de ponta cabeça com o Evangelho de Jesus, e a gente fica acomodado. Então, irmãos, eu quis abrir esse parênteses aqui para contar para vocês como essa história mexe comigo. Porque Paulo escreveu para uma igreja que só tinha 3 semanas de nascida. E ela tocou. E ela foi. E ela resistiu até o fim. Então, nós temos tudo. Então, vamos, irmãos. Não vamos ter preguiça, não. Vamos avançar aqui nesse bairro. Vamos avançar nessa cidade com o Evangelho. Porque nós temos muito mais do que eles tinham naquela época. E aí, essa segunda viagem dele foi até a Grécia e foi entre... Olha, eu coloquei 40 ali, mas não é 40, tá, gente? É 50, eu escrevi errado, tá? Depois eu vou corrigir. 50, 53, tá bom? E Paulo parte para a sua terceira viagem missionária, e aqui ele faz o mesmo circuito, vamos dizer assim, só que depois ele volta pelo mar e vai até a cidade de Tiro, na Fenícia. Tá? Então, aqui ele ampliou a viagem dele também. Essa viagem que durou mais tempo, foi de 54 a 57, foram 3 anos de viagem missionária. E depois ele volta falando assim, eu vou chegar em Jerusalém e vou ser preso. E os irmãos tentaram demais que ele não fosse para Jerusalém para ser preso. E ele insiste que ele vai e que vai ser preso. Porque ele tinha o entendimento que ele seria preso mesmo. O Espírito Santo já tinha mostrado isso para ele. Mas Deus tinha dito para ele assim, você não tenha medo, porque você vai falar lá em Roma. Você vai até o imperador. E aí ele foi preso, e aí ele foi mandado para Roma, na sua viagem a Roma, que durou 2 anos, de 60 a 62. Aqui encerra o livro de Atos. Então, Paulo, ele foi preso novamente mais tarde, mas aqui... no livro de Atos, quando mostra lá que Paulo recebia amigos na casa dele, ele foi uma prisão domiciliar, ali foi em 62, depois disso ele foi liberto. Aqui ele escreveu 3 cartas que são chamadas as cartas da prisão, Efésios, Filipenses e Colossenses, enquanto ele estava aqui em Roma com Lucas e João Marcos. Quem era João Marcos? João Marcos, primo de Barnabé, que foram com Paulo na primeira viagem missionária, depois ele se separou. Mais na frente, João Marcos foi muito útil a Paulo. Aí acho que eles fizeram as pazes. Esse João Marcos, a mãe dele chamava Maria, e, se não me engano, segundo os historiadores, os biógrafos lá do primeiro século, que acompanharam, a casa de Maria, mãe de João Marcos, era a casa onde eles se reuniam para orar. Era aquele cenáculo onde veio o Pentecoste. Era aquela casa onde ele estava orando quando Pedro apareceu, quando ele estava preso e as cadeias caíram, e Pedro aparece no portão lá, e a Herode, né,
a moça lá da casa fala assim, Pedro está lá fora e eles não acreditam, era essa casa. Esse João Marcos é o evangelista Marcos que escreveu o Evangelho, tá? O Evangelho de Marcos, só para vocês se situarem aí. Então, Paulo vai para Roma e lá ele depois é solto. E a vida da igreja, eu estou caminhando para terminar. Então, o quarto ponto era a vida da igreja. Terminou o livro de Atos, vem as epístolas. Por que as epístolas? Primeiro, veja só, a igreja era uma comunidade de amor, realmente. Eles contavam com a simpatia de todo o povo, era uma comunidade que eles estavam sempre unidos. A gente viu lá o crescimento para a igreja. Só que, irmãos, imagina uma igreja que acabou de nascer. As igrejas que já têm muitos anos de nascida, vamos pensar aqui em nós, aqui, que nós vamos esse ano fazer 11 anos de ministério 1 a 1. Só que muitos de nós já viemos de outra igreja. Então, nós temos uma caminhada cristã já longa. Só que vocês reparem o quanto de problema precisam ser administrados. Não só problemas administrativos, mas problemas pessoais nossos. A igreja ela vive numa luta permanente. Por quê? Porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Então, a gente tem que lutar contra nós, a nossa carne, o nosso pecado, e como a gente também tem que lutar para a gente se manter unido, para a gente ser povo de Deus de fato, para a gente ter uma vida cristã que corresponda à palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? De doutrina. Nós precisamos de fundamento, nós precisamos de orientação. E a igreja precisava de doutrina para viver aquilo que ela acabou de ficar sabendo. Então, uma igreja que recebeu Jesus, que recebeu a mensagem da salvação, ela não sabe como viver, como nós também não sabemos. Então, as cartas foram escritas para orientar a igreja. A comunidade de amor, veja esse texto de Atos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, está vendo? É no pátio. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que bênção. Só que isso não bastava. Precisava estudar. Gente, eu sei que estudar, ler, é algo que é cansativo. Mas a gente precisa disso, assim como nós precisamos de alimento saudável. Você já pensou se a gente vivesse de pudim? E de pudim de búfala, de leite de búfala? Imagina se a gente vivesse só à custa de pudim. A gente iria ficar doente, desnutrido. Então, precisa, da mesma forma que nós precisamos de alimento saudável, a Bíblia é o alimento saudável para a nossa vida espiritual. Então, a igreja precisava de ser doutrinada, de ser orientada. Então, agora eu peço vocês, abram esses textos, só para vocês verem que interessante. Por que surgiram as cartas? Por que Paulo escreveu as cartas? E depois tem as cartas gerais, né? Não foi só Paulo que escreveu, mas ele escreveu 13. Foram muitas cartas. Só aí para vocês verem, em 1 Tessalonicenses, eu vou ler por causa da gravação, eu vou ler aqui nessa versão NVT, só para vocês terem uma ideia, como ele ficava sabendo de alguma necessidade que surgiu na igreja, e por isso ele escreveu aquela carta para orientar. Por isso, 1 Tessalonicenses 3, 1, 2 e 6. Por isso, quando não podemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Está vendo? Isso aqui quando a igreja de Tessalônica que eu falei para vocês. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé. Agora, versículo 6. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Aí, veja que ele fala assim, olha, Timóteo veio, trouxe notícias de vocês. E depois ele vai falando, aqui, se você ler essa carta pequenininha, aí você vai ver como ele vai orientando sobre os que já morreram. Ele fala assim, não se preocupe quanto aos que dormem, porque eles serão os primeiros a serem ressuscitados. Agora, vocês reparem, a gente não saberia disso se eles não tivessem tido esse problema e Paulo escrever para eles para resolver esse problema. Então, era isso que aconteceu. E essas cartas foram escritas, irmãos, para eles e principalmente para nós também. Por quê?
porque nós precisamos dessas orientações. Por isso a gente precisa estudar. 1 Coríntios 1, aí a gente já vê outro tipo de problema. Lá em Tessalônica, porque muitos estavam morrendo e eles não sabiam o que ia acontecer. Agora, no 1 Coríntios, era outro problema. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe, olha aí, Paulo recebe uma visita, Paulo também estava numa das viagens. Alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Então, qual era o problema de Corinto? Divisão, desentendimento e outros problemas mais que a gente sabe. A igreja de Corinto tinha muitos problemas. Aí Paulo escreve. Todas as cartas, irmãos, são doutrinas. Leiam sempre muito as cartas, porque elas vão nos ajudar, elas nos ajudam a viver mesmo, a viver a vida cristã, a entender. Você está com desentendimento com um irmão, com um parente, com um amigo, seja lá como for. Essas cartas, elas são a doutrina, a orientação para a igreja. E a gente termina o Novo Testamento com a mensagem de João. João, lá na ilha de Patmos, já no final do 1º século, entre 95 e 100, João fala da vitória do Cordeiro e da igreja. E é maravilhoso isso. A gente começa Gênesis com aquele lugar de deleite e termina o Apocalipse com o novo lugar de deleite, a nova terra, novo céu e nova terra, né? E aí eu coloquei esses versículos aí para a gente terminar esse momento. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, Apocalipse 2:10. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações, Apocalipse 2:26. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Glória a Deus. Gente, então aqui a gente encerra o Novo Testamento. Eu corri. Queridos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Confesso a vocês que foi muito difícil para mim resumir o Novo Testamento, os dois. Dessa forma, porque vocês viram que tem coisa que a gente quer falar e tem que parar de falar para poder passar para frente. Mas eu espero que tenham entendido. Principalmente esse período interbíblico que faz essa ligação aí, para a gente poder fechar esse momento aí. Numa outra oportunidade, a gente dá esse curso de uma forma mais prolongada.